Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Evangélica do Cordeiro de Deus. Antes de começarmos o culto de hoje, eu gostaria de pedir a você que, se você não for inscrito no nosso canal, considere se inscrever. É muito simples, é só você apertar no botão aqui abaixo e assim você receberá todos os nossos vídeos assim que eles forem lançados, para que nesse período de isolamento social a gente não fique sem a palavra de Deus nos nossos corações. Então separe um canto reservado da sua casa e tenha um momento de qualidade enquanto a gente louva e ouve a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família e até mais. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam muito alegres em estar celebrando mais um culto ao Senhor. Espero que vocês quebrantem o coração de vocês para receber tudo aquilo que Ele vai trazer para nós hoje. E é isso, amém. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, Tu és o pão, Tua vontade feita em mim. E
esse é o meu respiro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores farás. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém, amém, glória a Deus. Momento muito gostoso do louvor, não é mesmo? E agora, eu queria que você separasse esse tempo para os dízimos e as ofertas. Aqui do meu lado vai aparecer a conta da igreja, para que você faça a sua transferência ou o seu depósito. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Amém? E agora nós vamos para o momento da palavra. Que o Senhor possa falar muito ao teu coração, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor aos nossos corações. Com certeza, eu creio que cada um que está me ouvindo agora tem sido abençoado, guardado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom estar com vocês e poder revê-los, mesmo que seja à distância, mesmo que seja de forma eletrônica, não é? Mas estamos aqui em comunhão, na certeza que nós somos um em Cristo Jesus, amém? A paz do Senhor, receba o nosso abraço
e que a palavra do Senhor caia mesmo no nosso coração, transformando a nossa vida nessa noite, amém? Nós vamos orar nessa hora, feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui diante da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração nesse tempo. Que o Senhor venha falar conosco, ministrar ao nosso coração profundamente, gerando as transformações que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa hora, Pai. Nós te adoramos, te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Espírito Santo, Tu és convidado, é bem-vindo, direcione tudo aquilo que precisa acontecer hoje conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos hoje, dia 12 de abril, comemorando a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Estamos vivendo o tempo da Páscoa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Falar sobre a Páscoa, esses 3, 4 dias que temos vivido a partir de quinta, sexta, onde nós cristãos e todo o mundo, os judeus também, comemoram a Páscoa do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa e o que a Páscoa tem a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tem muita coisa a ver, amém? E o texto que nós vamos trabalhar hoje está lá em Êxodo, certo? 3 referências bíblicas o Senhor vai falar conosco. Primeiro, Êxodo 12, 27, diz o seguinte: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Depois, 12, 31, então o faraó, temendo a ira divina, aceitou liberar o povo de Israel para adoração, serviço no deserto, o que levou ao êxodo. E também nós temos Êxodo 12, de 13 a 14. Como ele é um texto grande, eu vou pedir para que você leia depois, sair na sua casa, amém? E nós vamos pincelar alguns textos conforme a gente for detalhando a ministração, amém? Bom, então, em cima desses 2 versículos que acabamos de ler, é importante a gente entender o que foi a Páscoa, né? E entender quando a Páscoa foi instituída. A Páscoa foi instituída no calendário hebraico, judaico, que se dava no mês de março, abril. E geralmente era o primeiro mês do ano. E no 10º dia, o Senhor instituiu a Páscoa, pedindo para que as famílias do povo judeu se congregassem e trouxessem um cordeiro no 10º dia. E no 14º dia, esse cordeiro seria imolado. Amém? Coincidência ou não, queridos, eu creio que é Jesuicidência, nós estamos no dia 10 de abril, que foi ontem, onde comemoramos a morte de Cristo Jesus. E no domingo, dia 12, comemoraremos a ressurreição. Então, nós cremos que não é por acaso. Por isso que a Páscoa instituída por Deus, ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nada é por acaso. Eu fiquei pensando sobre isso. O que a Páscoa tem a ver com o momento que nós estamos vivendo agora? Essa pandemia toda, ela poderia estar acontecendo um outro momento. Mas não, ela está acontecendo exatamente no tempo da Páscoa. Isso faz a gente refletir e pensar o que Deus quer falar, o que Deus está fazendo, tem propósito de Deus nisso. Isso é um sinal de que Deus está operando algo para mim, para você e para toda a humanidade. Amém? E aí é interessante a gente pensar o que foi a Páscoa. Como nós lemos agora, a Páscoa, ela significa passagem, que era a passagem do anjo da morte sobre Israel, sobre as casas que tinham o sangue de Jesus, como nós lemos lá. E para quê, amados? Deus tinha um propósito. Faraó, naquela ocasião, tinha o povo de Israel, que era o faraó, o rei do Egito, né, o governante do Egito, tinha o povo de Israel aprisionado como escravo. E Deus tinha um propósito de libertar aquele povo para que ele fosse o seu povo, servisse ao Senhor e o adorasse. E Faraó teve as suas resistências. Então nós vemos aqui que a Páscoa nada mais era do que a libertação do povo de Deus.
a passagem da escravidão para a libertação. Amém? Então, duas coisas, nós podemos fazer uma analogia com os dias de hoje. Duas coisas. Primeiro, o tempo do juízo de Deus estava instituído. Era o tempo do juízo de Deus para com o Egito. Segundo lugar, Deus tinha um plano de libertar o seu povo da escravidão. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tempo do juízo e o tempo da libertação do povo de Deus. Amém? Com relação ao tempo do juízo, a gente até falou um pouquinho, né, da outra vez que estivemos aqui. Faraó, ele resistia. Deus tinha um plano de libertar o povo. Era chegado o tempo da libertação do povo, só que Faraó resistiu por vários motivos. E foram 10 pragas. Deus enviou mensagens, sinais de que aquele tempo era o tempo de libertar o seu povo. Só que o coração do Faraó era endurecido. E isso gerava mais juízo para com a nação do Egito. E o que aconteceu? Até chegar a 10ª praga, onde Deus falou, agora é o basta. Agora é a última praga, onde vai ter os filhos dos primogênitos, todos serão mortos. E isso aconteceu. Então havia uma resistência, havia uma rebeldia, havia adoração a outros deuses, que gerou todo esse juízo de Deus. E o juízo de Deus seria por meio do anjo da morte, que passaria do lado de fora. Ok? Do lado de fora. E aí ele trouxe uma palavra para Moisés. Passa para o meu povo se reunir dentro das suas casas e trazer um cordeiro. E aí a gente passa para o segundo ponto. Então, primeiro, o juízo do lado de fora. O juízo para com aqueles que estavam em rebeldia, adorando outros deuses, desobedecendo a Deus, sendo deuses de si próprio, porque queria fazer as coisas da sua forma. Enfim, existia um juízo de Deus. Mas também existia o outro lado, como nós lemos lá, né? Acabamos de ler aqui, no 12, 27. Este é o sacrifício da Páscoa, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o segundo ponto é o escape de Deus, a libertação do povo de Deus, o juízo e a libertação. Dentro dessa questão da libertação, queridos, nós podemos fazer um paralelo diretamente com o que temos vivido, inclusive nessa época. E aí nós temos 3 aspectos relacionados a essa questão da libertação. Primeiro, isolamento social. Segundo, o sacrifício, os seus sinais e a Páscoa. E terceiro, a libertação do povo de Deus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o isolamento social. Isaías 26:20 diz: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Nós temos sido convidados a estarmos em isolamento social e voltarmos para as nossas casas e ali ficarmos, até que a ira do Senhor passe. Lá fora tem uma pandemia. Dentro das nossas casas tem segurança. Nossas casas significa proteção, segurança, alívio. Mas também, queridos, significa um tempo de cura, de restauração. Porque quando nós estamos dentro das nossas casas, verdadeiramente nós temos contato com quem realmente nós somos. É onde nós vamos nos relacionar com as pessoas todos os dias, mais próximas, e é onde nós somos quem nós somos. E ali é uma excelente oportunidade para que a gente veja o que está dentro de nós. Na época que o povo saiu do Egito, que passou pelo deserto, ali foi uma prova também do que estava dentro do nosso coração, dentro do coração do povo. Então esse é o momento da gente se olhar e se perceber o que está dentro de mim, o que precisa ser curado, o que precisa ser restaurado. Na relação com a minha família, porque Deus quer converter os corações dos pais aos filhos, os filhos aos pais. E o que tem impedido isso? O que tem impedido de eu me comunicar, de eu me relacionar, de eu estar próximo, olhar nos olhos? O que tem me impedido? É tempo da gente refletir sobre isso. E também é tempo de nós restaurarmos o altar a Deus. É tempo da gente se voltar para Deus, é tempo da gente fechar a porta do nosso quarto e orarmos. Eu tenho plena convicção que todos nós
temos orado mais, temos meditado mais na palavra do Senhor. Então é o tempo da restauração do altar, é tempo da igreja nas casas. A igreja primitiva começou assim. É como se Deus nos voltasse às origens, ao início de tudo. E o início de tudo começou nas casas. Amém? Então Deus, a instituição da Páscoa foi exatamente assim. Povo de Israel, vá para casa, se congregue com a sua família e traga o cordeiro para dentro da sua casa. Então, o segundo ponto que nós estamos falando sobre a libertação, primeiro, o isolamento com a família, que vai fazer a gente ser restaurado nos relacionamentos e vai nos conduzir a restaurar o altar do Senhor. Amém? Segundo ponto, traga o cordeiro. O segundo ponto fala do sacrifício, fala dos sinais e fala da Páscoa. Amém? A Páscoa tem a ver com sacrifício. O Senhor falou, aí nós voltamos lá para o texto, lá em 12, né, como falamos, que é um texto maior, Êxodo 12, de 3 a 14, vou pincelar alguns pontos. Então, o Senhor dizendo por meio de Moisés, traga um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem mácula, um macho, de mais ou menos 1 ano. E guardará até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel estará ali e sacrificará o cordeiro à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-á em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas o comerão. Segundo ponto, então, falando da libertação do povo de Israel. O cordeiro. Traga o cordeiro. Naquela ocasião, o cordeiro era um cabrito sem defeito de 1 ano. Nós temos no Novo Testamento, quando Jesus veio, e até antes de Jesus chegar, Isaías já profetizava, dizendo que como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E João Batista declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e sacrificado na festa da Páscoa. Tem a ver? Tem tudo a ver. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O nosso pecado nos separa de Deus. Não tem um justo sequer, a Bíblia diz. Esse pecado nos afasta de Deus. Só que Deus nos ama, e aí Ele provê o seu Filho, como está escrito também, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo precisava morrer como um cordeiro. Quando Ele morre naquela cruz, Ele paga o preço do meu pecado, do seu pecado, para nos redimir a Deus, para nos religar a Deus, para nos trazer, nos levar a Deus novamente. Então, Jesus simboliza o próprio Cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos sela como seus filhos. O Cordeiro de Deus, Jesus, foi sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo. O êxodo, queridos, lá na época do povo de Israel com Moisés, foi se cumprido em Cristo Jesus. O cordeiro que eles sacrificavam lá, e sacrificaram por anos, até o templo ser totalmente destruído, se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro que morreu para que eu e você fôssemos perdoados pelo Pai, religados ao Pai, libertos da condenação, para que vivêssemos em novidade de vida. Então, Jesus é a verdadeira Páscoa. Ele é a passagem da morte para a vida, da condenação para a vida eterna, da maldição para a bênção. E, além do cordeiro, e é tão interessante que o cordeiro ele tinha que entrar nas casas no 10º dia. Ontem nós vivemos o 10º dia de abril. O calendário ocidental cristão, ele está muito alinhado nesse tempo com o calendário judaico. E no momento que nós vivemos uma pandemia,
Amados, isso não é coincidência, isso é um sinal de Deus. Que o Cordeiro de Deus foi sacrificado em favor de mim, em favor de você, de toda uma humanidade, para que Deus nos libertasse. Amém? E nós vamos entender um pouquinho mais o que mais Deus, além de trazer o Cordeiro no 10º dia, ele morreria no 14º. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo Jesus. Ele morreu na Páscoa, ele morreu no 14º dia. Ele fez a sua última ceia um dia antes da Páscoa, um dia antes de morrer. Tudo tem um propósito. E naquela ocasião, quando foi instituída a Páscoa, traga um cordeiro, sacrifique esse cordeiro. O sangue desse cordeiro você vai colocar nos umbrais das suas portas. Onde havia o sangue, a morte passaria e não entraria. Por quê, queridos? O que significa o sangue? O sangue significa o sacrifício de alguém que pagou o preço, de alguém que morreu, para que eu e você fôssemos livres. Então, aquele sangue na porta significava alguém pagou o preço, teve um sacrifício. Por causa desse sangue, quem estava dentro da casa era poupado. E a mesma coisa Jesus fez por mim e por você, para a gente ter consciência da importância do sangue de Jesus naquela cruz, que foi uma morte substitutiva, sinal de morte, sinal de sacrifício, sinal de que o sangue dele nos purifica de todo o pecado e cancela toda a maldição. Amém? Então, se o Cordeiro está na minha vida, o sangue dele está na minha vida e o sangue dele naquela cruz, vertido naquela cruz, simboliza a minha libertação, a sua libertação, a nossa eternidade com o Pai. Amém? Sangue substitutivo. Quem era para estar lá era eu e você, mas o Senhor se colocou no nosso lugar naquela cruz do Calvário, vertendo o seu sangue em favor de mim e de você. Amém? Mas aí, além do sangue que era colocado nas portas, eles deveriam comer a carne. A carne diz do corpo de Cristo Jesus. O seu corpo moído, esmagado naquela cruz, dado por mim e por você por amor. Amém? Além da carne, eles deveriam comer as ervas amargas, que significa, simbolizando a amargura de uma vida na escravidão, na prisão, a amargura do juízo de Deus, da maldição que caiu sobre Cristo Jesus. Jesus passou tudo isso por nós. Ele viveu toda a maldição, ele viveu o juízo de Deus, ele viveu o afastamento de Deus, ele viveu as nossas doenças por amor a nós. Então, as ervas amargas eram para que eles se lembrassem do que era o tempo de escravidão, de maldição. E em Cristo Jesus, ele levou sobre si tudo isso. Eles tinham que comer isso para relembrar. E por último, os pães asmos, que eram pães sem fermento, simbolizando uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida de santidade ao Senhor. Que nós vamos receber isso pela ressurreição de Cristo Jesus. Então, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita nos lavando, nos perdoando, trazendo para nos justificando, e a nova criatura renasce dentro de nós. Nós nascemos de novo para uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de oferta ao Senhor, para cumprir aquilo que realmente Deus queria. Qual era o propósito de Deus? Libertar o seu povo da escravidão para viver para Ele, para servi-lo, para adorá-lo e para que a sua plenitude fosse revelada aos povos por meio da nação de Israel. Amém? E assim é comigo, assim é com você. E Jesus morreu, mas ele não ficou na morte. Glória a Deus. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado, para nos religar a Deus e o sangue dele nos purificar, mas ele não ficou na morte. Ele ficou 3 dias, ele foi para o inferno, pegou a chave da morte, venceu a morte por mim e por você e nos deu a justificação. E por causa disso, nós nascemos de novo, para uma nova natureza. A natureza de Deus é colocada em nós por meio do seu sacrifício, por meio da sua ressurreição. Amém? Então, nesse tempo de morte e ressurreição, Jesus lança fora da nossa vida toda a consequência do pecado. Ele morre para pagar o preço do nosso pecado. Ele vence a morte.
e nos faz novas criaturas, e nos faz filhos de Deus, guardados pelo seu sangue, protegidos pelo seu sangue. Amém? Então, queridos, nós somos novas criaturas para viver o plano que Deus tem para a nossa vida. E por último, falando da libertação, que já colocamos aí alguns pontos sobre a libertação de Deus na nossa vida. O plano de Deus era e continua sendo libertar a humanidade das prisões, da escravidão do Egito, da morte eterna, para sermos o seu povo, como falamos. O destino que Deus tinha para o seu povo de Israel era a terra prometida. Deus estava libertando o povo de um tempo de escravidão, de domínio egípcio, para uma terra que eles não teriam domínio, eles teriam domínio de Deus. Só que entre a escravidão e a terra prometida, teve um deserto. Teve um deserto. Para que teve um deserto? Para que fossem provados e para que pudesse aplicar o sacrifício de Jesus nas suas vidas. Embora Deus, queridos, preste atenção no que eu vou te falar isso. Embora Deus tivesse operado uma libertação fora, porque enquanto eles estavam guardados com o sangue de Jesus nos umbrais das portas, o anjo da morte passou e eles foram libertos de algo externo. Mas no deserto, Deus queria também libertar o que estava dentro deles, porque eles viveram 430 anos na escravidão. E eles tinham uma mentalidade escrava, que precisava encontrar libertação. Deus já tinha feito tudo, mas dentro deles ainda havia uma prisão. Não é assim na nossa vida? Muitas vezes a gente fala, puxa, mas Deus já fez tudo por mim, por que eu estou com tanto medo? Por que essa pandemia está me atemorizando? Se Jesus já morreu por mim, se Ele já fala que praga nenhuma vai chegar à minha tenda, que mal nenhum vai me suceder à minha casa, por que eu tenho medo? Por que eu estou apavorado? Por que estou angustiado? Por que estou triste? Por que estou deprimido? A alma que ainda precisa ser liberta, precisa ser sarada. Por isso teve o tempo de deserto. E olhando para a nossa realidade, queridos, nós não temos vivido esse tempo. A impressão que às vezes a gente tem é que a gente está num deserto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não tem mais os controles que a gente achava que tinha. Estamos totalmente na dependência de Deus. E muitas vezes sem saber como que o povo vivia no deserto. O que Deus queria fazer com eles no deserto? Com certeza queria que eles dependessem de Deus. Deus sabia que eles iam precisar de comida, de bebida, eles iam precisar de direcionamento, e tudo isso o Senhor proveu para eles. Tudo isso o Senhor proveu para eles. E aí vem, as perguntas. Como eu tenho reagido a esse tempo? Como é que tem sido passar pelo deserto? Lembra que a gente trouxe aqui, o primeiro dia que eu estive aqui para ministrar, a gente trouxe aquela passagem de Josué e Calebe. Interessante, como a gente sempre está voltando nisso. Da outra vez também a gente voltou e hoje também. O espírito que estava sobre Josué e Calebe e as pessoas que eles lideraram foi o Espírito Santo de Deus, que levou essas pessoas a chegarem na Terra Prometida. Mas a maioria, a geração que saiu do Egito, morreu no deserto. Por quê? Porque as prisões internas, eles não conseguiram lidar, não conseguiram olhar para o alto, tomar posse daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Então, queridos, para a gente finalizar, o que eu posso trazer isso para a minha vida? Primeiro, nós estamos vivendo tempos dos sinais de que Jesus está às portas. Isso é óbvio. Nós até lemos na outra vez, Mateus 6, 28, que diz, todas essas coisas são os princípios das dores. Jesus está às portas para buscar sua noiva adornada. O tempo de Jesus voltar está se aproximando. Tudo que a gente tem vivido, é óbvio que são sinais da volta de Jesus Cristo. E tudo que a gente está vivendo no tempo da Páscoa é mais um sinal. Então, isso é para que nós, igreja, estejamos atentos a todos esses sinais que Deus está nos dando. E para quê? Quando um noivo vai se casar com uma noiva, eu fiquei pensando sobre isso.
Um noivo não vai casar com uma noiva despreparada, desarrumada, desmotivada, sem propósito. Quando ele vai para um casamento, o que ele espera encontrar? Uma noiva posicionada, feliz e arrumada. Queridos, esse é o tempo que Deus tem nos trazido para as nossas casas, convidado que a Páscoa do Senhor esteja dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque Ele tem um propósito de preparar a sua noiva. Ele está nos libertando, nos adornando para o grande dia, quando Ele voltar e levar a sua noiva. Mas essa noiva precisa estar preparada, adornada, para que esse momento seja um momento maravilhoso, onde nós poderemos subir com o Senhor Jesus. Então, a pergunta é, como está o meu preparo? Estou encarando tudo o que eu estou vivendo como um processo de preparo? Estou me preparando enquanto o juízo passa lá fora? Ou eu estou vivendo atemorizado ainda com o juízo? Como é que eu estou nesse momento? Onde tudo está acontecendo, muitas vezes a gente não entende muita coisa, mas hoje o Senhor está trazendo uma revelação para o nosso coração, que Ele quer nos libertar, porque Ele está voltando, Ele está preparando a sua noiva, Ele está nos guardando e Ele está nos convidando a, se nos voltarmos para as nossas casas, restaurar o seu altar, nos deixar tratar, nos preparar para a sua volta maravilhosa, para onde Ele vai se encontrar com a sua igreja e levar a sua igreja para viver a eternidade ao lado do Pai. E aí a pergunta, como eu estou encarando tudo isso? Eu recebi ontem no WhatsApp um desenho falando das fases da pandemia na vida de uma pessoa. E eu achei interessante trazer isso para vocês e fiz um paralelo aí com tudo isso que nós estamos falando agora. A primeira fase, quando nós descobrimos esse caos na nossa vida que impactou tudo na nossa vida, não é? Primeiro, a fase do medo e do egocentrismo. Então, o reino do eu, do ego, né? Então, o que as pessoas fizeram no primeiro momento? Negaram, acho que não é comigo, mas por quê? Talvez não precisa, murmuração, rebeldia, desobediência e o egoísmo. Todo mundo para o supermercado comprando tudo que podia para estocar na sua casa, as pessoas não querendo aceitar, negando. Essa é a primeira fase, certo? A segunda fase, que a gente acredita que seja um processo de crescimento. A segunda fase é a fase do aprendizado. A gente começa a refletir, começa a aceitar a situação, a realidade e buscar em Deus como eu posso aprender com tudo isso e como eu devo me comportar. Paro de consumir o que eu não preciso, inclusive as más notícias. A gente para um pouco, porque se a gente ficar muito exposto a tanta notícia ruim, isso no final do dia, às vezes a gente está mal. Então a gente também tem que se controlar, guardar o nosso coração. Cuidado com o que você se expõe. Esse é o tempo de você se voltar para o Senhor, olhar para o Senhor e não para o caos. Ok que a gente precisa ter notícias, saber o que está acontecendo, até para orar. Mas eu não posso me expor isso o tempo todo. Eu tenho que me expor ao Senhor, a Deus. Esse é o nosso chamado. Amém? O que isso pode me ensinar? Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é o estágio do crescimento. O foco não sou mais eu, não é o que eu estou aprendendo, o foco é Deus. E o que Deus estabeleceu para mim e para você? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o foco agora passa a ser o outro. Primeiro Deus, mas depois o outro. Me preocupando com o próximo, colocando mais empatia, pensando mais no outro, admirando o outro, tendo empatia para o outro, tendo esperança, tendo fé e tendo um estado emocional equilibrado e feliz para motivar os outros. Colocar o nosso talento à disposição. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Não fica essa sensação? Essa semana eu trabalho também com o RH e eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? O que eu posso fazer? Todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo live. Falei, vamos ajudar, falar com quem está procurando emprego, falar com o empresário, né? Me coloquei ali, Senhor, o que eu posso fazer diante de tudo isso? Né? E a gente conseguiu fazer.
Então, é a fase do crescimento, do amadurecimento que Deus nos convida. Amém, queridos? Então é isso, para a gente finalizar. A Páscoa fala da libertação. Jesus já fez tudo por nós. A Páscoa fala desse tempo que nós vamos viver em novidade de vida, uma vida nova, uma vida de libertação interna, porque a externa Deus já fez. Eu quero trazer essa palavra para você, que lá na cruz do Calvário, Jesus já pagou o preço. Toda a maldição recaiu sobre ele. Fique seguro, fique tranquilo na sua casa. Fique tranquilo, aproveite esse tempo para você crescer e amadurecer em Deus. Fique tranquilo. Obedeça o que todo mundo está falando, o Ministério da Saúde, os órgãos da saúde. Esteja com Deus, fique tranquilo. Que o juízo de Deus, em nome de Jesus, vai passar como passou naquela época. Então, fique tranquilo. Agora, o que Deus quer libertar em mim, para que eu seja essa pessoa que expresse o caráter do nosso Deus e a sua essência e o seu serviço. Foi para isso que ele instituiu a Páscoa, para libertar o seu povo da escravidão e para que ele fosse um povo que vivesse a plenitude de Deus nessa terra, para fazer a diferença. Então, o mundo lá fora tem que olhar para mim, tem que olhar para você e ver a glória de Deus resplandecida. Mas como eles vão ver a glória de Deus, eu preciso chegar nesse terceiro estágio do crescimento, do amadurecimento. E eu só vou conseguir chegar se eu trouxer a Páscoa para dentro do meu coração. O sacrifício de Cristo, para mim, tem que ter valido a pena, queridos. Não foi em vão que Jesus morreu ali naquela cruz. Amém? E hoje nós vamos convidar você a celebrar a Páscoa do Senhor. Num dia antes da Páscoa, Jesus reuniu seus 12 discípulos para comemorar a Páscoa. E ali várias coisas aconteceram na última ceia, mas uma delas me chamou a atenção. Ali naquela Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. Aquele dia, acabou todo o sacrifício de animal, porque ele seria o sacrifício perfeito, não precisaria mais de animais para serem sacrificados, porque ele se entregaria por mim e por você. E isso fala da aliança, tanto é que ele ora, o sangue dele é o sinal da nova aliança. Essa nova aliança é o sangue. O que é a aliança? A aliança é quando você tem tudo em comum com uma outra pessoa. Tudo em comum, o que é seu é meu, o que é meu é seu. E Jesus fez essa aliança de transferir. O que era do homem passou para ele, o que era dele passou para mim. A aliança fala disso, o que o homem tinha para entregar para Deus, o pecado e as suas consequências, que era a maldição. Jesus, naquele momento, ele leva sobre si o pecado do homem, ele assume essa condição de pecador, ele assume o pecado que me afastava de Deus. Ali naquela ceia, ele pega para ele. Quando ele morre na cruz, quem está morrendo ali é o pecado, é o homem pecador. Mas quando ele ressuscita, queridos, ele entrega para mim e para você o que era dele. A glória de Deus, a comunhão de Deus, a pureza de Deus, a nova criação. Então há uma troca, uma transferência. Por isso é aliança, porque na aliança o que Deus pegou o pior do homem e levou sobre si. E o melhor dele, ele deu para nós naquela cruz. Então a importância da cruz do Calvário, a importância da Páscoa. Então, eu quero te convidar hoje para que a gente possa celebrar a Páscoa do Senhor, que traz para nós a libertação externa, o anjo de Deus, da morte passando, o juízo passando, mas guardando os seus filhos, e também a libertação interior, de nos libertar do pecado, das consequências do pecado, para nos dar a vida eterna, para nos fazer livres. Eu sou livre, você é livre para viver em novidade de vida, para viver os propósitos que Deus tem na minha vida e na sua vida. Amém? Então eu quero te convidar hoje a ceiar dessa maneira, entendendo que o sacrifício de cruz fala de uma aliança. E nessa aliança ele já trocou toda a nossa mazela, tudo isso que você está sentindo, angústia, medo, desânimo, incertezas, receio do futuro. Tudo isso ele levou na cruz do Calvário por você.
Amém? E em troca Ele te deu esperança, em troca Ele te deu vida, em troca Ele te deu livramento, em troca Ele te deu a vida eterna, em troca Ele te deu a plenitude da presença do Senhor, porque Ele se revela como a luz do mundo, Ele se revela como o Cordeiro, Ele se revela como o pão vivo que desceu do céu. Jesus é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. E nós vamos celebrar hoje a Páscoa do Senhor, em memorial a tudo aquilo que o Senhor fez para mim e para você, lá na época de Moisés, e que até hoje, é instituído na nossa vida. Amém? Então eu vou pedir para o Luiz, nesse momento, orar por nós. Está aqui o pão e o vinho, e nós vamos orar por esses elementos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício de cruz, pela vida que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter olhado para nós com tamanho amor, não permitindo que nós perecêssemos, mas para que em Ti nós tenhamos a vida eterna. Muito obrigado, Pai. Hoje celebramos vida, porque o Senhor uma vez morreu por nós. Amém, Jesus. E hoje nós temos vida para sempre, vida abundante. Amém, em Jesus. Ti, Pai. Amém, Muito obrigado, Pai, por Amém, esse pão Deus. que simboliza, Senhor, o Teu corpo, que foi entregue, que foi moído por nós, Pai. Amém, E muito Pai. obrigado, Senhor, Amém, por esse suco de uva que simboliza o Teu Amém, sangue. Deus. Senhor, Amém, Pai. o sangue derramado naquela cruz foi derramado sobre nós para que os nossos pecados sejam perdoados. Pai, muito obrigado, Senhor. Hoje nós te celebramos com alegria, porque o Senhor venceu, hoje reina e vive para sempre. E nós celebramos isso com novidade de vida em nós. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre, Pai. Amém. Amém, queridos. Você já está aí com o seu pão, com o seu vinho, nós já oramos. A palavra do Senhor fala que antes de nós participarmos da ceia do Senhor, examine o homem a si mesmo. Então, nesse momento, eu quero pedir para você baixar seus olhos e examine o seu coração nessa hora. Se você que está nos ouvindo compreendeu essa mensagem, que o Senhor te pede para trazer o Cordeiro para dentro do seu coração, esse é o momento, essa é a oportunidade que Ele te dá de você abrir o seu coração e permitir que o Cordeiro entre na sua casa. Quero fazer uma oração nesse momento para você que sente esse desejo de convidar o Cordeiro a fazer parte da sua família, da sua casa e do seu coração. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Por isso, se é o desejo do seu coração, ore comigo agora. Diga para o Senhor: Senhor, eu te agradeço por tamanho amor. Como é bom saber que mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, o Senhor fez provisão para a minha libertação, para a minha redenção, para a minha salvação. E a sua provisão, Pai Todo-Poderoso, está no seu Filho, Cristo Jesus, que na cruz do Calvário pagou o preço do meu pecado para me dar vida, para me libertar e para me perdoar. Por isso, nessa noite, arrependido dos meus pecados, todos eles, eu me rendo ao teu plano perfeito de redenção e te convido, Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a entrar na minha vida. Jesus Cristo, o Cordeiro, entra, faz morada em mim, seja o meu único e suficiente Salvador. Em Ti eu estou salvo, liberto e curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz, amados, agora nesse espírito, se você já tem o Cordeiro de Deus dentro do seu coração, que nós possamos nessa hora agradecer por tudo que Ele fez, porque lá na cruz do Calvário Ele levou toda a nossa mazela, toda a maldição, toda a agonia, toda a tristeza,
Coloque tudo agora na cruz do Calvário, todos esses sentimentos que você está sentindo agora, de aflição, de agonia, de angústia. Nós vamos colocar agora lá na cruz, porque Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si todos esses sentimentos, todas as consequências do pecado, todo o juízo de Deus caiu sobre Jesus Cristo. E debaixo da cruz, do sangue de Jesus, nós estamos guardados, libertos, curados, restaurados. E é nessa certeza, dessa provisão bendita, da vida eterna bendita, é que nós vamos celebrar a Páscoa com alegria no nosso coração, porque nós temos esperança em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, a terra prometida para o povo de Deus lá no Egito. O Senhor nos dá como herança, que é a vida eterna, que é a libertação, que é a cura. Por isso, como o apóstolo Paulo declarou lá em 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém, queridos? Nós vamos comer o pão agora, em nome de Jesus. Como o seu pão. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse pão. O Senhor se revela, Deus, como o pão vivo que desceu do céu. O pão que nos sustenta, o pão que nos alimenta, nos sustenta no físico, mas também nos sustenta na alma, no espírito. Sabemos que o pão vivo é a nossa provisão. Tudo que nós precisamos, o Senhor já supriu pelo seu corpo, que foi ali esmagado na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras, por tudo que o Senhor fez ali, nós somos sarados. Por isso nós recebemos agora, no momento que nós comemos desse pão, a provisão e a cura que o Senhor conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Agora você vai pegar o seu vinho e nós vamos declarar lá em 1 Coríntios 11 que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, vamos tomar o cálice. Olhe para o céu nessa hora. A palavra do Senhor declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do sangue, que no meu coração me cobre, me guarda, me liberta. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus na cruz do Calvário me dá a libertação, me dá a vida eterna, me dá livre acesso ao trono do Pai. E por causa disso nós estamos guardados, libertos, cuidados, protegidos na sombra do Altíssimo, do Deus Pai que nos criou. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigada pelo teu sacrifício, pelo teu pão, pelo sangue que está dentro de nós agora. E esses elementos em nós, Senhor, como o Senhor instituiu na última ceia, nos faz um contigo, somos um com Cristo Jesus, assim como Ele é um com o Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada de saber que nós pertencemos ao Senhor e temos o Senhor conosco todos os dias da nossa vida. O nosso coração é grato, Pai.
Em nome de Jesus, obrigada pela paz que excede todo entendimento humano, que repousa sobre nós nessa hora, Deus. Como naquela época da Páscoa, que o teu povo se reuniu, comemorou a Páscoa e descansou no Senhor, na certeza que aquele que fala cumpre. E o Senhor fez exatamente como falou, guardou o seu povo e o libertou com mão poderosa da escravidão. Esse é o tempo que o Senhor tem nos libertado e continuará nos libertando, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por esse tempo, por essa noite. Continue falando aos nossos corações por meio da sua palavra. Ó Deus, que nós possamos refletir de uma forma mais profunda o significado da Páscoa e o que a Páscoa tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa continuar te visitando, falando ao seu coração nessa noite. Você tenha uma noite de descanso, na certeza que você está nas mãos do Deus Altíssimo, aquele que te criou, que te formou, que tem um plano lindo, maravilhoso para a sua vida. Amém? Nós vamos orar então. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua igreja, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma semana de vitória para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém.